Oi, meu nome é Camille. Oi, eu sou o Alexandre, Nós somos estudantes do Instituto Federal do Paraná, campus Campolar. e nós desenvolvemos uma pesquisa chamada A Reinserção Social de Ex-Escravizados Libertos no Paraná entre 1880 e 1900. E esse projeto ele é orientado pelo professor Fábio da Cruz. Bem, o objetivo da nossa pesquisa é entender como que, nesse período de transição, que foi o corte histórico escolhido, marcado por grandes transições na sociedade brasileira, como, por exemplo, a Lei Áurea em 88 e um ano depois a Proclamação da República, como que, a partir desse contexto histórico, as pessoas negras foram impactadas e de que forma? Se elas encontraram dificuldades e quais foram elas, e que tipo de papéis na sociedade elas passaram a ocupar devido a essa grande transição, devido à abolição. E bem, essa pesquisa ela pode contribuir no debate sobre o racismo estrutural, tendo em vista que existe muito pouca biografia sobre esse assunto nesse período histórico, mais especificamente, ainda mais especificamente, aqui no Sul e aqui no Paraná. A nossa metodologia consiste em revisão bibliográfica e análise de fontes primárias. Durante a revisão bibliográfica, lemos livros, artigos e outros materiais já produzidos sobre o tema da pesquisa. Por análise de fontes primárias, entende-se a leitura minuciosa e analítica de documentos produzidos no Paraná durante o final do século XIX, como jornais, que podem ser acessados na Hemeroteca Digital Brasileira, e relatórios de governo, documentos elaborados anualmente que descreviam a situação da província, que podem ser acessados no Arquivo Público do Paraná. Bem, falando um pouco sobre os nossos resultados, nós vamos focar em dois pontos principais, que eram a opressão estatal e os movimentos de resistência. E para começar a falar sobre a opressão estatal, é interessante saber sobre as teorias eugênicas, que eram teorias que pregavam que pessoas negras eram inferiores, dada a sua cor de pele, e que isso as tornavam menos capazes intelectualmente e até mesmo moralmente. E aqui a gente tem um exemplo de um jornal que retratava esse tipo de pensamento. E essas teorias, elas influenciavam e às vezes até mesmo baseavam as medidas que iriam oprimir essa população. E para dividir que tipo de medidas era, nós podemos falar sobre as medidas que diretamente prejudicavam as pessoas negras e as que indiretamente faziam isso. Como exemplo de medida direta, é possível citar a lei da vadiagem, que prendia pessoas que vagassem pelas ruas sem estarem em um lugar específico, sem estarem em um trabalho ou alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, um liberto que estava desempregado, que foi liberto recentemente, ele poderia ser preso simplesmente por não ter um trabalho e não conseguir explicar isso a um policial. E aqui a gente tem um trecho de um relatório de governo que é relatado a falta de alimento para presos pobres. Então, essa pessoa poderia ir presa e passar fome dentro da cadeia. E um exemplo de uma medida que indiretamente prejudicava a população negra são os auxílios dados aos imigrantes. Esses auxílios que iam desde doação de terras que pertenciam ao Estado, até mesmo a criação de infraestrutura e quantias em dinheiro, ele iria causar uma disparidade do local onde essas pessoas, que seria a base para essas pessoas competirem. Enquanto um imigrante ele teria acesso à terra e algum tipo de auxílio básico, um liberto não receberia nenhum tipo de indenização pelos seus anos de escravidão e nenhum outro tipo de auxílio estatal. Nesse trecho, de outro relatório de governo, o presidente afirma que é necessário que o imigrante tenha auxílio para conseguir prosperar. Quanto às resistências dos libertos aqui no Paraná, o principal exemplo são os clubes sociais negros. Aqui no Paraná nós tivemos a Sociedade 13 de Maio, fundada em junho de 1888 por Vicente Moreira de Freitas e outros homens negros. Esses clubes, de maneira geral, eram locais de sociabilidade, aprendizado e resistência, uma resposta à sociedade racista da época. A Sociedade 13 de Maio foi fundada em Curitiba, em um terreno doado pela prefeitura. Entretanto, a adoção desse terreno foi a única ação de auxílio estatal, pois a sua construção, organização e manutenção foi de responsabilidade exclusiva da comunidade negra.
Nesses clubes, as principais atividades desenvolvidas eram alfabetização de negros e negras, sua capacitação para o mercado de trabalho e também momentos de lazer, como em bailes, por exemplo. Outros exemplos de resistência que nós encontramos são relatos dos bailes sunfs. Nós encontramos um relato desse baile nos relatórios de governo e também a presença de pessoas negras na redação de jornais e o desagrado que os artigos assinados por elas geravam na sociedade e na elite branca. Bem, como consideração final, os nossos resultados apontam que a inserção quase não acontecia e quando ela acontecia, ela era reprimida de alguma forma. A gente citou alguns exemplos que confirmam isso, como o caso das pessoas no jornal e o caso da lei de vadiagem. Muito obrigado pela atenção.